Eu tenho escutado os teus gemidos, tuas orações têm chegado aos meus ouvidos. Quando dobro os teus joelhos para orar, eu atendo os meus ouvidos para escutar o teu clamor. Vocês dão uma rica não adivinha que ela deu? Olha o que Glória a Deus. Pode ser a igreja do Senhor. Para nós é um prazer, uma alegria de poder estar aqui numa data comemorativa.
sempre agradecendo a Deus pela vida de todos os pastores, né? Todos aqueles que se dedicam para esta obra, para que eu e você possa estar aqui ouvindo uma palavra. E eu quero agradecer desde já meu pastor, que sempre está aqui nos ajudando, nos dando força, nos orientando, nunca nos proíbe de cantar fora. É uma bênção de Deus. A gente fica triste, irmão, quando vai cantar fora, mas é a obra do Senhor, né? A gente sabe que aqui tem os irmãos que ajudam, que a gente cuida da mesa, participa do conjunto, mas é a obra do Senhor. Agradeço pela sua vida, pastor, que Deus te dê muita saúde para que tu continue muitos e muitos anos fazendo isso, que é a obra do Senhor. A ti, a sua esposa, aquele guri bonito que está lá, o Israel, que está lá também fazendo a obra de Deus. Isaías 41:13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu sou contigo. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Quero chamar aqui também o presidente irmão Francisco. Ganhou um presente de Deus. Foi esse homem aí com a sua companheira, que conhecemos desde pequenininha, moreninha, e outros irmãos que estão aqui do Parque Centenário, irmã Gessi, irmã Heloísa, todo esse pessoal maravilhoso aí, que Deus abençoe vocês, irmã. Para quem não sabe, a irmã Gessi foi a primeira dirigente do ciclo de oração do Parque Centenário. Lá naquela casinha, quando começamos lá, fizemos 2 anos de trabalho lá. Quem pregou foi o pastor Antenor de Oliveira e o Luiz Silva. O pastor Luiz Silva fez o 2º ano. Eu tenho uma foto com vocês juntos. Benção mesmo. Graças a Deus, o Parque Centenário tem crescido bastante, é uma benção. Não só o parque, né? Todo o setor tem crescido. Inclusive aqui é um braço também do Parque Centenário, né? Saiu de lá, né? Muito bem. Eu, se fosse falar aqui, vou demorar muito. Eu não quero ser imprudente, eu não gosto de ser imprudente, eu não gosto. Ainda mais uma data festiva, né? Então, que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer a sua luz sobre ti, sobre sua família, sobre sua esposa, tá? E continue nesse propósito, servindo a Deus até que Ele venha, né? Você fez o propósito de 70 anos, mas pode ir até 80, né? Pastor Paulo? Pode ir até 80. Eu não fui mais porque eu estou meio cegueta, estou meio diabético, estou meio... Mas a minha vontade era estar dirigindo a congregação ainda. Meus irmãos, eu vou ler aqui um salmo. Não é um salmo todo, é só um versículo do salmo, senão eu vou tomar muito tempo. Mas eu quero deixar esse versículo aqui para a lei espiritual do nosso pastor, que está aniversariando, 62 anos. Não sei se ele gosta que diga a idade ou não, não importa. Para mim, se disser que eu tenho 80, é 80, e amém, graças a Deus por isso. 62 anos e 38 anos de casado. E eu estou fazendo 49. Vocês estão assim para chegar até lá ainda, né? 49 hoje. Mas eu quero deixar um versículo 23 do Salmo 37, apenas esse versículo. Diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Teus passos são conduzidos por Deus. Temos que ser exemplo dos fiéis, né? Temos que tomar o exemplo do Monserginho, que foi rápido e objetivo. Monserginho, vem pra cá, Monserginho. Por quê? Estou falando o teu nome bonito. Desculpa, não, está falando que temos que ser exemplo dos fiéis. E tu falou pouco e bom. E eu vou fazer igual. Ah, tá bom. Obrigado. Agradeço. Meus amados, eu agradeço primeiro ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Quero cumprimentar por ética o presidente, pastor Paulo César, que é pastor presidente de Araranguá. Em seu nome quero pedir permissão para cumprimentar os demais pastores e os obreiros que aqui estão. Que Deus abençoe. Uma alegria também estar aqui junto com o pastor Carlos. Quem cuida da igreja é pastor. Pastor Carlinho, conhecido. Pastor Carlos é mãe Inês. Né? Carlos Lopes.
Inês Neves, né? Então, uma coisa maravilhosa. Gostei de ver o Chiquinho falar aqui. Falou bonito, disse uma coisinha ali que é bom dizer alguma coisinha para descontrair, né? Só depois tu disseste que deu o presente que é a mãe Inês, mas depois tu faz o Pix. Daí ele pegou, fala baixinho, não fala muito alto. Tem que falar baixinho. Mas, meus irmãos, hoje é um culto de festas dupla, né? Aniversário do pastor Carlos e aniversário também de 38 anos de casado. Isso é muito bom, é importante. Primeiro nós temos que falar um pouquinho do pastor Carlos, né? Está completando 62, e eu fiz agora há pouco 68, né? Quando eu era mais novo, não precisava de óculos, viu? Agora 68, já tem que procurar o óculos, né? Às vezes eu coloco aqui no bolso da frente, mas esse casaco aqui, irmãos, é novinho, tá? Nem abriu aqui ainda, viu? Ele não tem nem 50 anos ainda. Vamos lá. Meus amados, é só para descontrair, que faz muito bem. Pastor Carlos Lopes. Aqui, o profeta Jeremias, um dos profetas das Lamentações, o Senhor falou uma coisa linda para ele no capítulo 1, verso 4. E o Senhor diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Existe muita coisa na nossa vida que nós não sabemos nada, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos escolhe do ventre da nossa mãe. Deu, pastor Carlos? Isso aqui nunca passou na tua cabeça, nem na minha, nem de ninguém. Vai lá nos anais de Deus, lá no histórico, na vida, da tua vida, o Senhor já tem escrito lá. O Carlinhos vai estar um dia dirigindo lá Santa Rosa de Lima. Um dia vai estar lá cuidando daquela igreja. Aleluia. Isso quer dizer, eu te escolhi do ventre da tua mãe, da tua mãe. Escolha. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Prazer estar aqui nessa noite. Cumprimentar o pastor Paulo César, pastor presidente de Aranaguá, nosso coordenador. Somos muito bem assistidos pela sua liderança. Pastor, que temos um carinho, uma consideração muito grande. Prazer estar com meu pai, pastor João. E, claro, pastor Carlinho, que temos uma comunhão já de longas datas. O Carlinho foi meu líder de juventude, quando congregava ali no Parque Centenário, onde o pastor João, na época, atendia como dirigente, e sempre foi uma pessoa muito espontânea e nos inspirava bastante. Prazer estar com a pastora Inês, está ali, é uma alegria, sempre muito querida, muito presente. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Pastor Geraldo, prazer estar com o senhor. Pastor Serginho também nos conhece desde pequeno. Thomas fazia anos que não via. Que Deus abençoe os demais companheiros. A nossa saudação, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, nossa participação aqui é apenas uma fala de consideração ao anjo dessa igreja, pastor Carlos, e tem um texto que já foi lido pelo presbítero Dom Francisco. Eu gostaria de dar sequência, tendo em vista que nós temos duas celebrações: a celebração da vida do pastor Carlos e também do seu matrimônio.
A palavra de Deus, o Salmo 128, diz que há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. O texto começa dizendo que há muitas bênçãos. A versão que tenho, a versão da Nova Bíblia Viva, tem uma linguagem um pouco mais contemporânea. Há muitas bênçãos, e essas bênçãos estão condicionadas a um homem que ama e obedece, ao homem que teme ao Senhor e que anda sempre nos seus caminhos. E aqui nos próximos versos, o salmista destaca as áreas da vida que são afetadas, contempladas por esta bênção. E a primeira delas, ele fala sobre o seu trabalho, o seu ofício. Ele diz que seu trabalho renderá muito, ou seja, ele será uma pessoa próspera. Mas o que me chama a atenção é a sequência, porque ele fala de uma prosperidade, e essa prosperidade tem a bênção. Porque ele diz que em todas as áreas da vida ele será feliz. Isso fala de plenitude. Porque tem pessoas que têm muitas coisas, mas não têm contentamento. Existe uma ausência de contentamento. Parece sempre que a grama do vizinho está mais verde. Mas esse texto diz que esse homem vai ter um trabalho produtivo, esse trabalho vai render e ele será uma pessoa plena, completa, porque ele tem a bênção. E depois vai para uma outra área, que hoje, perdão, estou me recuperando uma gripe, nós também estamos celebrando, que é o casamento. Ele disse que a sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Ou seja, ele tem um trabalho que rende, ele é uma pessoa plena, completa, e ele tem uma esposa que é uma fonte de alegria na sua casa. E depois ele atinge a família, dizendo que os seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. Existe uma bênção para o homem que ama e obedece ao Senhor e que permanece no seu caminho. Trabalho que rende, plenitude de vida, esposa feliz, filhos fortes e cheios de saúde. E ele encerra no verso 4 essas categorias de bênção, dizendo: esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Meu amigo, eu tenho convicção que você tem essa bênção. Tem pessoas que têm coisas, você tem coisas, mas acima de tudo você tem a bênção. Que Deus te abençoe, que seus dias sejam regados pelos cuidados e as provisões de Deus. Que Deus te faça florescer, que seu ministério seja profícuo, aquilo que Deus confiou a você floresça, seu casamento. Que Deus abençoe muito, meus parabéns. Eu quero deixar aqui uma singela recordação. Quero convidar minha esposa e minha filha para vir aqui, a Ana Clara. Hoje estou acompanhado também do meu sogro e da minha sogra. Nós queremos deixar essa recordação também, claro, pastor Inês também. Que coisa linda. É linda mesmo. Nossa. Saudade. Essa dele. Né? Aniversário, também casamento, mas nós estamos aguardando a volta de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Não fique desapercebido, mas fique olhando para cima. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite com o nosso pastor presidente, pastor Paulo César. Deus abençoe o senhor, nosso amado pastor. E também demais obreiros, pastores que estão aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu queria ter tempo para falar alguma coisa, mas não tem. Os irmãos sabem disso, né? Mas eu estava aqui, irmã Yolene, e lembrei
quando eu era dirigente do Parque Centenário, né? E a irmã era a líder da juventude. Amém, pastor? E bom, eu lembrei daquele tempo bom, né? Mas hoje continua melhor ainda. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Glórias ao nome de Jesus. Eu também trouxe um minozinho ali, pastor, tá? Pode fazer aqui, irmã Inês. A irmã Inês, a Inês do Carlinho e o Carlinho da Inês, né? A gente conhece assim, Carlinho da Inês e Inês do Carlinho. 38 anos de casamento é uma data que vai ser difícil de me acompanhar, porque eu já vou fazer 43 junto com a Irene ali, né? Fiquem bem, Irene? Ali, 43 anos, né? Vamos fazer. Então vai ser difícil vocês me acompanhar. Mas eu quero parabenizar vocês. O versículo que tinha escolhido, né? O Salmo 37 e o versículo 23, os passos de um homem bom, né? O pastor Serginho já... Quem foi o pastor que falou? Foi o pastor Serginho mesmo, né? O pastor Serginho já disse: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita nos seus caminhos. Deus abençoe o pastor Carlinhos. Tu é uma bênção. Faz mais de 30 anos que a gente conhece essa família maravilhosa, né? Deus abençoe a irmã Inês. Parabéns pelo aniversário de casamento também, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós fizemos o seguinte: nós fizemos a nossa vaquinha e está aqui dentro. O Daí chega até aqui, entrega na mão do nosso querido pastor. Nós vamos bater uma fotinha. Chega aqui. Vamos entregar. Glória a Deus. Irmãos, agora a minha... Paz do Senhor, amada igreja. Em primeiro lugar, quero agradecer o meu bondoso Deus por essa oportunidade de nós estarmos nesse dia tão festivo, tão alegre, e tudo nós adoramos e louvamos e bendizemos a Ele. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do nosso pastor presidente, né, pastor Paulo César, e dizer para ele que a gente honra, né, a sua vida, tudo que ele carrega. E ele tem sido um exemplo para a nossa cidade. É uma bênção de Deus, pastor Paulo. Meu Deus. E Deus te abençoe com certeza poderosamente todos os dias da tua vida. Amém? E você chama meu esposo aqui, né? Hoje nós vamos ver até um TikTok assim, daquela. Eita! Então, ele é o motivo da festa nesta noite, que nós estamos aqui. E eu estou feliz pelos seus 62 anos, compartilhando junto com ele, e os nossos 38 anos de casados, né? E diante de toda a amada igreja, eu quero dizer que este homem que Deus colocou na minha vida, né? É um homem corajoso, forte, lutador. E eu agradeço a ele pela família que ele me deu, por um filho maravilhoso, que não está aqui, está servindo a Deus lá em Chapadão do Sul, cuidando da obra do Senhor. E ele nos deu um neto maravilhoso, né? E quero dizer para a igreja que uma das coisas que eu admiro no meu esposo é a garra dele. 38 de casamento, só eu posso dizer quantas coisas nós passamos juntos. Ventos, crise, tempestade, dor, lágrimas, alegrias. Mas até aqui eu posso confirmar para a igreja que nos ajudou o Senhor. As mãos do Senhor nos sustentou. E estamos felizes, porque temos um ao outro. E este amor que nos une até que Ele venha. Amém? Que Deus abençoe o pastor Carlos, esta igreja, né? E uma das coisas assim que eu admiro nele, mesmo trabalhando muitas vezes no seu serviço secular, que todos sabem que trabalhar em construção civil requer muita energia, né? Esgotamento. Mas ele sempre colocou a obra de Deus no seu coração e vinha muitas vezes se arrastando, né? Muitas vezes ele chegava em casa e eu estava ali com o paletó na mão, nem banho tomava.
Nem café tomava e já vinha direto para a igreja. Então, eu posso falar alguma coisa deste homem guerreiro, deste homem valente, que o Senhor chamou, o escolheu para servi-lo e servir a igreja dele com alegria, e ele é servo. E nós estamos aqui para servir. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu chego. Agora vem a outra parte que a gente vai fazer agora, que é algo que eu estava nas madrugadas orando esses dias, não tinha em mente de fazer, mas eu estava orando ali, que eu fiz um propósito com Deus às 3 da manhã, e o Espírito Santo me impulsionou e me levou a uma dimensão. Desde quando eu cheguei na Igreja Assembleia de Deus, há praticamente 40 anos atrás. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e dizer: convida os pastores que te abençoaram, pastores que estiveram ao teu lado, pastores aqui presentes. Pastor João, uma bênção de Deus, né? A gente ama de coração a sua família. Pastor Eliezer, Pastor Serginho, meu Deus, Pastor Geraldo, tanta gente querida, tantos pastores, para nós é uma honra tê-los conosco. E eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo isso foi pela primeira vez. E não vi em nenhum lugar fazer, porque daí eu imitei a fazer. Não, foi o Espírito Santo que colocou na minha vida esse sentimento. E vai ter outros pastores que passaram por nós, na nossa longa caminhada, na nossa trajetória, que vão estar também parabenizando o Carlos através do vídeo. Que não puderam estar presentes por motivo de doença, por motivo de ser longe, de não poder estar, pelos seus compromissos, e nós entendemos. Mas eu agradeço a Deus e honro a vida de vocês. E agradeço o Senhor de todo o meu coração, porque vocês não desistiram de nós. Sempre com seus apoios, sempre nos incentivando a fazer a obra de Deus. Pastor João, uma vez eu lembro-me, nunca esqueço do seu conselho. Nós estávamos numa festa, não lembro se era casamento ou era aniversário, mas era uma festa. E a minha irmã Terezinha, que já está com o Senhor, eu sou uma pessoa de firme nos meus pensamentos, pastor. Até tem um ditado que diz, quando ela diz que é pedra e ninguém muda. Só o Espírito Santo para mudar, né? Eu sou bem assim. E o pastor João, nós estávamos sentados à mesa, a minha irmã Terezinha disse assim: a irmã Inês, quando fala uma coisa, ela é teimosa. Aí o pastor João disse: mas eu vejo uma coisa boa nisso. Aquele jeitinho dele, né? Eu vejo uma coisa boa nisso. Porque ela é firme nos seus pensamentos. Nenhum vento contrário vai levar ela. Ela tem convicção no que ela pensa, no que ela crê, no que ela acredita. Então até hoje, pastor João, aquelas palavras ficou no meu coração. E eu tenho certeza que aquele mesmo Espírito Santo que me convenceu que eu precisava dele, é esse que está aqui nesta noite, dizendo: eu cuido de ti, eu estou contigo, e a tua casa é minha. Amém, igreja?